Imagina só, uma noite assim que parecia normal e de repente o espaço aéreo das maiores cidades do Brasil fica cheio de luzes estranhas, desconhecidas. Radares militares pegam vários alvos, caças são mandados para interceptar e pilotos, gente experiente, testemunham manobras que, olha, desafiam tudo que a gente conhece. Isso não é filme não, aconteceu de verdade. Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo nos eventos de 19 de maio de 1986. Um episódio que ficou para a história como a noite oficial dos OVNIs no Brasil. Um nome forte, né? Oficial. Antes, e tentar montar um quadro do que realmente aconteceu naquela noite. Mas só com base no que as fontes contam. Certo, vamos lá. Bom, tudo começou na noite do dia 19 de maio de 86, por volta das 8 da noite, mais ou menos. Lá em São José dos Campos, São Paulo. O sargento Sérgio Mota da Silva, ele era controlador de tráfego aéreo. Aí ele nota uma luz no céu. Estranha, parada, que não parecia avião, nem helicóptero, nada. E como ele descreveu essa luz? As fontes falam algo específico? Falam. Ele usou uma palavra peculiar. Disse que era esquisitinha. Era tipo um farol forte, parado, mas multicolorido. Ficava ali, pairando. Interessante essa descrição. E não foi só ele que viu, né? Isso é importante. Não mesmo. Quase na mesma hora, ali perto em Guaratinguetá, também em São Paulo. Na Escola de Especialistas da Aeronáutica. Isso. As fontes dizem que tinha um pessoal lá, uns 2.000 militares, entre alunos, instrutores. E eles também viram o fenômeno. Alguns a olho nu, outros até pegaram um binóculo para ver melhor. Quer dizer, já começa com múltiplas testemunhas, incluindo militares treinados para observar o céu. Isso já dá um peso, né? Com certeza. E a coisa não parou por aí. Deixou de ser só umas luzes esquisitas para virar algo bem maior. Rapidinho, os radares do SINDACTA, Que é o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, lá em Brasília. O coração do controle aéreo. Exatamente. Esses radares começaram a detectar vários alvos não identificados. As fontes falam chegou a ter 21 objetos ao mesmo tempo, voando sobre São Paulo, Rio, Minas, Goiás, Paraná. Uma área enorme. 21? Nossa, eram muitos então. E não eram só os militares vendo ou detectando. Não. Pilotos de voos comerciais também, da TAM, da Transbrasil, eles reportaram ter visto essas luzes. E tem aquele relato famoso do Osiris Silva. Que na época era coronel da aeronáutica, né? E depois foi presidente da Embraer, da Petrobras, uma figura importante da aviação. Ele mesmo. Ele estava pilotando o avião particular dele, um Xingu, e também viu um desses objetos. As fontes contam que ele até tentou chegar mais perto. Tentou? E aí? O objeto deu uma guinada, acelerou e sumiu. Dizem que o copiloto dele, o Alcir Pereira da Silva, ficou até aliviado. Não estava gostando da ideia de chegar perto daquilo. Imagino. Mas olha, o ponto dos radares, isso muda tudo, certo? Muda completamente o jogo, né? Sem dúvida. Porque uma coisa é alguém ver uma luz. Outra coisa bem diferente é múltiplos sistemas de radar, tanto em solo, no SINDACTA, quanto depois nos próprios caças detectarem alvos concretos. Isso mostra que não era, sei lá, um balão, um reflexo na janela. Exatamente. Indica que eram objetos físicos sólidos, que refletiam as ondas do radar de forma consistente. Isso descarta um monte de explicações fáceis, tipo ilusão de ótica, fenômeno atmosférico, raio-bola, plasma. Essas coisas geralmente não aparecem assim de forma tão clara e persistente em vários radares. Entendi. Então, com essa confirmação dos radares, a coisa ficou séria. Muito séria. Elevou o nível de alerta na hora. Principalmente porque esses objetos estavam sobrevoando áreas bem sensíveis. Como assim? As fontes mencionam que eles foram detectados sobrevoando ali a região de São José dos Campos, onde fica o INPE, né, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e o CTA, que hoje é o DCTA, o Centro de Tecnologia Aeroespacial. O coração da pesquisa espacial e aeronáutica do Brasil. Aí não dá para ignorar mesmo. De jeito nenhum. Por isso, o CODA, o Comando de Defesa Aeroespacial, foi acionado imediatamente.
O alerta foi subindo na cadeia de comando. E chegou até o topo, né? Chegou. O ministro da Aeronáutica na época, o brigadeiro Moreira Lima, foi informado quase em tempo real do que estava acontecendo. Imagina receber uma notícia dessas. Nossa, e qual foi a resposta? Mandaram alguém verificar? A resposta foi rápida e direta. Caças para interceptar. A Força Aérea Brasileira mandou 5 aeronaves de combate. 5? Quais foram? As fontes detalham 2 caças F-5E que saíram da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e 3 interceptadores Mirage F-103, que decolaram da base aérea de Anápolis, em Goiás, que é a base de defesa aérea do Planalto Central. F-5 e Mirage. Eram os melhores aviões que a FAB tinha na época, né? Sim, eram a linha de frente da defesa aérea. A missão era clara: chegar perto, identificar o que eram aqueles objetos, mas sem hostilidade. Era uma missão de interceptação e não de ataque. Só que não foi tão simples assim, pelo visto. Não foi nada simples. O que aconteceu a seguir, segundo os relatos, foi quase um jogo de gato e rato nos céus, só que em altíssima velocidade e com regras que ninguém entendia. Como assim? Os pilotos, super treinados, voando essas máquinas potentes, tentavam se aproximar dos alvos que os radares mostravam. Mas os objetos, eles demonstravam uma capacidade de voo que simplesmente não batia com nada que eles conheciam. Era frustrante. É o que as fontes sugerem. E é aí que entram os relatos dos pilotos, né? Que são a parte talvez mais impressionante de tudo. Com certeza. Ouvir ou ler o que eles descreveram, o que eles viveram naquela noite, é de arrepiar. Vamos pegar o caso do tenente Kleber Caldas Marinho. Ele estava num F-5E. O que ele relatou? O tenente Kleber perseguiu um objeto luminoso sobre o Oceano Atlântico. Ele descreveu a luz mudando de cor, branco, depois vermelho, depois verde. E ele estava rápido, viu? Voando a Mach 0,95, quase a velocidade do som, uns 1.100, 1.200 km a hora. E conseguiu chegar perto? Não. Ele chegou a uns 18 quilômetros de distância, segundo o relato. Mas aí o objeto simplesmente acelerou de forma absurda e sumiu do alcance do radar dele indo em direção ao leste sobre o Atlântico. Desapareceu. Caramba! Sumiu de um caça Mach 0,95. E teve mais, né? O Capitão Viriato, no Mirage. Ah, o relato do capitão Armindo Souza Viriato de Freitas é talvez o mais, como dizer, o mais emblemático em termos de dados de radar. Ele conseguiu travar um alvo no radar do Mirage. Sabe quando o radar foca num objeto? Sim, sim. E aí? Ele começou a se aproximar, chegou bem perto, a 1 milha náutica, que dá uns 1.800 metros, mais ou menos. E nesse momento, o alvo some da tela do radar, simplesmente apaga. Apagou. Do nada. Do nada. Pouco depois, ele detecta outro alvo, trava de novo e acelera o Mirage para valer. Velocidade supersônica, Mach 1,05, quase 1.300 km por hora. E ele consegue chegar perto de novo, na mesma distância, 1,8 km. E aí? E aí? Aí acontece o mais incrível. O objeto dá uma acelerada que o piloto descreveu como espantosa. Com base na rapidez com que ele saiu da tela do radar, a estimativa que consta nos documentos é que ele atingiu Mach 15. Mach 15? 15 vezes a velocidade do som. Isso dá o quê? Uns 18 mil quilômetros por hora? Exatamente. É uma velocidade absurda, difícil até de conceber. É importante frisar o que as fontes dizem. Foi uma estimativa baseada nos parâmetros do radar. O capitão Viriato não teve contato visual nesses momentos, foi só detecção eletrônica. Mas o dado tá lá. Mach 15. Só para ter uma ideia, o avião mais rápido que a gente já construiu, aquele X-15 americano, chegou a Mach 6,7. É mais que o dobro disso. Que loucura! E teve outros relatos também, né? Interferência no radar. Teve sim. O capitão Márcio Brizola Jordão, em outro F-5E, relatou uma coisa diferente. Ele descreveu que o radar dele começou a mostrar uns riscos tarjados na tela. Riscos tarjados. O que seria isso? Pode ser muita coisa. Ruído eletrônico, alguma condição atmosférica específica afetando o radar. Ou tem quem especule que poderia ser até algum tipo de interferência deliberada, uma contramedida eletrônica.
Mas isso é só especulação, claro. Aconteceu quando ele sobrevoava ali perto de São José dos Campos. E não foi só isso que ele relatou, né? Teve a história da escolta. Pois é, tem um relato vindo do controle de tráfego em solo, dizendo que o radar primário deles estava mostrando 13 objetos voando em formação atrás do F-5 do Capitão Jordão. 7 de um lado, 6 do outro. Uma escolta mesmo. 13. E ele viu alguma coisa? No radar dele ou pela janela? Ele disse que não. Fez uma curva de 180 graus para tentar ver, mas não conseguiu contato visual nem no radar de bordo dele. Estranho, né? O radar de solo via, mas ele não. Muito estranho. E ainda falta um piloto, o Capitão Rodolfo. O que ele contou? O Capitão Rodolfo da Silva Souza, também no Mirage. O relato dele, junto com o do controlador de voo que estava orientado à interceptação, sugere um comportamento inteligente. Evasivo. Como assim evasivo? O controlador de voo informava para o piloto: olha, o objeto está manobrando para ficar sempre atrás de você. Ou então, ele passou muito rápido por cima ou por baixo, fora do alcance do seu radar. Parecia que o objeto estava deliberadamente evitando ser detectado ou visto pelo caça. Sabia onde o caça estava e evitava ele? Exato. E isso aconteceu mesmo quando o piloto apagou as luzes de navegação do Mirage, tentando se esconder na escuridão. Não adiantou. O controlador continuava vendo o objeto lá no radar primário, manobrando de forma inteligente em relação ao caça. Nossa. Então, juntando tudo isso que as fontes trazem, esses relatos dos pilotos, os dados de radar, que características esses OVNIs tinham? Dá para fazer um resumo? Dá sim. Baseado no que a gente viu nas fontes, podemos listar alguns pontos-chave. Primeiro, eram sólidos, detectados por múltiplos radares. Não eram fantasmas. Ok. Sólidos. Que mais? Velocidades extremas. Desde ficar parado, pairando, até acelerações absurdas, como aquela estimada em Mach 15. E velocidades supersônicas confirmadas pelos caças que perseguiam. Certo. E as manobras? Manobrabilidade impossível para qualquer coisa que a gente conheça. Parar no ar instantaneamente, voar em zigue-zague, fazer curvas em ângulo reto a altas velocidades, mudar de altitude de forma abrupta, tipo de 1.500 para 12.000 metros em segundos. Absurdo. E as luzes? Mudavam de cor: branco, vermelho, verde, azul. São as cores mencionadas nos relatos visuais. E apareciam e sumiam. Exatamente. Apareciam e desapareciam de repente. Tanto para quem via a olho nu quanto nas telas de radar. Puf, sumiu. E por último, esse comportamento. Inteligente e coordenado. Agiam de forma que sugeria um propósito, uma coordenação entre eles, como naquela formação de 13 objetos, e uma inteligência por trás das manobras, especialmente as evasivas contra os caças. E algumas fontes mencionam tamanho. Estimativas baseadas no radar ou visualmente, falando em objetos de até 100 metros de diâmetro. 100 metros. É muita coisa. Bom, diante de tudo isso, um evento dessa magnitude, com radar, caças, pilotos experientes. O que as autoridades disseram? Como foi a resposta oficial? Essa parte é tão extraordinária quanto os eventos em si, porque a resposta foi surpreendentemente aberta. Como assim? Apenas 4 dias depois, em 23 de maio de 1986, o ministro da Aeronáutica, o brigadeiro Moreira Lima, fez algo que até onde se sabe nunca tinha acontecido antes, nem depois. Ele convocou uma coletiva de imprensa em Brasília. E não foi só ele. Ele levou junto os pilotos dos caças. Os que participaram das perseguições estavam lá. Os pilotos foram para a coletiva? Uau! E o que o ministro disse? Ele confirmou tudo. Confirmou os avistamentos, as detecções por radar, a ação dos caças da FAB. E aí ele soltou a frase que ficou famosa, que marcou esse caso para sempre. Ele disse que os fenômenos eram sólidos e refletem, de certa forma, inteligência. Refletem inteligência, vindo do ministro da Aeronáutica. Isso é muito forte. Extremamente forte. É um reconhecimento oficial, no nível mais alto da Força Aérea, de que não era balão, não era lixo espacial, não era fenômeno natural comum, era algo sólido e que agia com inteligência.
Mas... Sempre tem um mas, né? Sempre. A segunda parte da declaração dele, igualmente importante, foi admitir: não temos explicação. Ele disse abertamente que a aeronáutica não tinha, naquele momento, capacidade técnica para dizer o que eram aqueles objetos ou de onde vinham. Reconheceram o fenômeno e a inteligência, mas admitiram não saber o que era. E isso se refletiu nos documentos internos depois. Sim, foi feito um relatório oficial pela Aeronáutica, assinado pelo brigadeiro José Pessoa Cavalcante de Albuquerque, datado de junho de 1986. Mas esse relatório só veio a público muito tempo depois, em 2009, por causa da Lei de Acesso à Informação. E o que dizia esse relatório? Confirmava a coletiva. Basicamente, sim. Reiterava as conclusões. Os fenômenos eram sólidos, eram inteligentes. O relatório usa a frase pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação para justificar a inteligência, mas adiciona um detalhe interessante. Qual? O relatório diz que eles não eram forçosamente tripulados, ou seja, deixava aberta a possibilidade de serem naves não tripuladas, drones muito avançados ou algo do tipo. Mas, de novo, nenhuma explicação final sobre a origem. O mistério continuava oficialmente documentado. E, hoje em dia, esses documentos, as gravações dos pilotos com a torre, tudo isso está disponível? Tá sim. Todo esse material, o relatório do brigadeiro Cavalcante, as transcrições das comunicações e até os áudios originais daquela noite faz parte de um acervo sobre OVNIs que fica guardado no Arquivo Nacional lá em Brasília. E dizem que é um dos acervos mais procurados pelo público. Imagino. Mostra o quanto essa história ainda fascina, né? Quase 40 anos depois. E nesses quase 40 anos, surgiram muitas tentativas de explicar, né? Que hipóteses foram levantadas? Surgiram várias. Desde explicações mais, digamos, científicas ou céticas, até as mais ligadas à ufologia. Do lado mais convencional, falaram muito em fenômenos atmosféricos raros. Tipo o quê? Plasma. Isso, formações de plasma na alta atmosfera, miragens muito complexas causadas por inversões de temperatura, até aqueles raios bola, que são bem misteriosos também. Mas isso explicaria os radares? Aí é que tá, é difícil. Outras hipóteses foram mais pé no chão. Reentrada de lixo espacial, talvez algum satélite que não estivesse catalogado. Ou até aviões secretos. Exato, testes secretos de aeronaves experimentais, talvez até de outros países operando aqui sem a gente saber. Essa hipótese sempre aparece nesses casos. Mas essas explicações mais normais, elas conseguem dar conta de tudo que foi relatado? De tudo que está nas fontes? Olha, aí que a porca tosse o rabo, como dizem. O grande problema e o motivo pelo qual a noite oficial dos OVNIs continua sendo esse caso tão debatido é que essas explicações convencionais têm dificuldade em encaixar todos os fatos que foram registrados e documentados. Por exemplo, a detecção consistente e simultânea por múltiplos radares de solo e nos caças. Isso complica muito as hipóteses de ilusão de ótica ou fenômenos atmosféricos que normalmente não dariam ecos de radar tão sólidos e persistentes. e a performance deles, as velocidades, as manobras. Esse é outro ponto crucial. Mach 1515, paradas instantâneas, curvas em ângulo reto. Mesmo que fossem aeronaves secretas em 1986, isso estava muito, muito além de qualquer tecnologia conhecida publicamente. Há quem argumente que mesmo hoje algumas dessas manobras desafiariam as leis da física como a gente as conhece para objetos com massa. E o comportamento inteligente, a tal da escolta, as manobras evasivas. Pois é. Como explicar isso com lixo espacial ou fenômeno natural? É muito difícil atribuir esse tipo de comportamento, que parece coordenado, reativo e intencional, a algo que não tem algum tipo de controle ou inteligência por trás. Então, o que fica mesmo é essa dificuldade de achar uma explicação única que cubra tudo. A solidez no radar, a performance absurda e o comportamento inteligente. É isso.
Exatamente. É a combinação de todos esses fatores, bem documentados, com testemunhas qualificadas, com confirmação por tecnologia e com reconhecimento oficial. É isso que torna o caso tão forte e tão persistente. A gente tem os dados, tem os relatos, tem a confirmação oficial da estranheza e da inteligência, mas a resposta final sobre o que eram aqueles objetos continua faltando. E isso nos leva a pensar, né? Como é que a gente lida com informações assim? Dados que não se encaixam no que a gente espera ou conhece. É uma ótima questão. Levanta um debate importante sobre os limites do nosso conhecimento e como a ciência e as instituições lidam com o anômalo, com aquilo que desafia os paradigmas. Bom, então, resumindo essa nossa conversa sobre as fontes, o que a gente pode tirar de mais importante sobre a Noite Oficial dos OVNIs de 1986? Acho que um ponto central é que esse evento se consolidou como um dos casos de fenômeno aéreo não identificado, ou UAP, como se fala mais hoje em dia, mais bem documentados e oficialmente reconhecidos no mundo todo. Não foi só uma luzinha, foi um evento complexo, com múltiplos objetos, tecnologia militar envolvida e testemunhas de alta credibilidade. E deixou um legado também, né? Com certeza, o legado principal, talvez, foi ter mudado a forma como o fenômeno OVNI passou a ser tratado, pelo menos por um tempo, no Brasil. Trouxe uma seriedade, um reconhecimento oficial que era inédito e, claro, levantou perguntas que continuam até hoje sobre a segurança do nosso espaço aéreo e, bom, sobre o que mais pode existir por aí que a gente não conhece. As fontes mostram que não foi um caso isolado no mundo, nem o último, né? Mas a forma como foi tratado oficialmente aqui foi bem particular. Foi muito particular. A coletiva do ministro, o relatório admitindo a inteligência, isso é raro. E para quem acompanhou a gente nessa análise das fontes, fica talvez uma reflexão final. Quando a gente se depara com eventos assim, sabe? Documentados, com tecnologia, com testemunhas sérias e que são oficialmente classificados como inexplicados e até inteligentes, mas que continuam sem uma resposta dentro do nosso modelo de mundo, o que isso sugere? Sugere que talvez a gente ainda tenha muito o que aprender, né? Seja sobre fenômenos naturais desconhecidos, sobre tecnologias que nem imaginamos, ou sobre outras possibilidades que a nossa compreensão atual ainda não alcança. Exatamente. A Noite Oficial dos OVNIs de 86 deixa a gente com essa pergunta no ar. Uma pergunta incômoda, fascinante, um lembrete de que o universo, e talvez até o nosso próprio planeta, ainda guarda muitos mistérios. Um deles, por enquanto, continua lá, naquela noite de maio, sem solução. Indo o mundo.